Bom dia, gente. Muita paz em Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Abençoe você e a sua família na sua graça e misericórdia. Hoje vamos falar de um exemplo aqui bem simples. Alguém me deu essa caixa de chocolate e vamos supor que eu fui trabalhar e trouxe essa caixa de chocolate e ponho do meu lado aqui enquanto estou trabalhando. E daí, enquanto as coisas estão acontecendo, eu começo a saborear essas delícias aqui. Começo a tirar uma a uma e degustar e comer. E aquele dia vai passando. Quando eu vejo no final do dia, já comi tudo. A caixa está vazia. E o meu dia foi bom, porque eu ganhei este chocolate. Alguém me fez esse presente e eu amei. Mas nem tudo por trás desse chocolate pode ser bom para mim. Porque veja que uma simples coisa como o açúcar, que a gente ama tanto, ele nos faz muito mal. O açúcar encolhe o nosso cérebro. Já está provado cientificamente que o açúcar faz um dano terrível para o corpo. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa dependência que certas coisas trazem na nossa vida. Mas amanhã, quando eu volto para trabalhar e eu não tenho aquela caixa de chocolate, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou estar sentindo aquele vazio, algo está faltando. É porque o meu corpo está pedindo aquele açúcar. Quer mais açúcar. E às vezes até saio na hora do intervalo para comprar um açúcarzinho. Porque quando o meu chefe vem com aquela pilha de trabalho para mim fazer, eu já fico toda irritada. Mas com o meu chocolate aqui do lado, eu só vou saboreando. E daí vem que começam a ganhar peso e tudo mais. Muitas pessoas com a pressão no trabalho tão grande, no final do dia, eles têm que ir para o bar e beber um pouco. Ou chega em casa, tem que beber. Nada errado com isso se a pessoa beber uma cervejinha ou duas. Mas o errado é quando a pessoa perde a capacidade de resolver os seus problemas sem comer essa caixa toda de chocolate e sem beber 10, 20 cervejas, sem usar a droga. Essa falta de controle que nós temos que controlar para que esta caixa eu ponha na geladeira e dure um mês para me comer. Eu tenho que saber controlar o meu corpo, gente. E graças a Deus eu já comecei a fazer isso. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é nessa falta de controle que muitos caem em vícios sérios. Tem alguns vícios que a gente não acha tão sério. Por exemplo, o vício de fazer shopping. A gente vai comprar roupas bonitas e tudo mais. Quem não quer fazer isso? Mas às vezes se torna um vício, que o guarda-roupa está cheio e a gente quer comprar mais e mais e mais. Isso aí é vício. O vício do sexo é outro vício que a pessoa não consegue controlar o corpo e ela sai como que numa maratona à procura de sexo. Também é um vício porque Deus quer que nós saibamos controlar o nosso corpo. E daí vem o uso das drogas, da internet e tudo mais. Qualquer vício surge, por exemplo, de uma fuga da realidade. Por exemplo, a monotonia, o desespero de ter perdido alguém, um choque, alguém te atacou, o desespero, o desequilíbrio, a falta de Deus e tudo mais. Existe tratamento, terapias, tratamento médico, terapias, medicamentos e principalmente Jesus e Deus. Enquanto a sua atenção estiver fixada nos problemas da sua vida, você vai procurar essa válvula de escape, seja no álcool, na droga, no chocolate, nas compras exageradas, no gasto. Tudo que é exagerado já vai mais para a área do vício. Vamos ver Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até
que o vinho os esquente. Aí, nesse versículo, está falando tudo o que eu falei para vocês. Você começa a fazer uma coisa, um copo, dois, um chocolate, dois, três, e você vai o dia todo fazendo aquilo e você se sente esquentado, se sente empoderado com aquele vício. É uma falsa realidade que você vê, uma falsa ideia de alegria, de apoio que você sente, uma falsa ideia de segurança. A pessoa devota os prazeres do corpo, deixando Deus do lado, deixando a sua missão aqui na Terra, que é mais importante. E aí vem o problema das companhias. As companhias que às vezes te incentivam, por exemplo, essa pessoa me dando este chocolate. Por que é que ela me deu este chocolate? Aí está a questão. Não que eu estou falando que a pessoa que me deu este chocolate fez uma coisa ruim. Não, esta pessoa é uma pessoa amiga da minha família, que conheço por de 15 a 20 anos, vamos dizer, que me deu este chocolate. Mas se uma pessoa que você acabou de conhecer te dá essa caixa de chocolate, você tem que pensar qual que é a intenção dessa pessoa. O que é que está por trás dessa caixa de chocolate? Se você tem uma pessoa que está lidando com um vício na sua casa, seja alcoolismo, droga e tudo mais, nunca confronte essa pessoa quando ela está alcoolizada ou drogada, sob influência de qualquer narcótico. Por quê? Porque essa pessoa pode nem saber que você é você. Por exemplo, de mãe para filha, não sabe que é a mãe, não sabe que é o pai. Às vezes está até vendo um animal na frente, porque a droga causa isso. Então, nunca confronte uma pessoa intoxicada. Nunca. Aguarda. Espere que a pessoa esteja sóbria. Aí leve essa pessoa para um tratamento médico e converse com a pessoa. Converse sobre a palavra de Deus. O tratamento médico em conjunto com a palavra de Deus tem um benefício enorme, porque Deus trabalha com os médicos. Deus trabalha na cabeça da pessoa e a palavra de Deus aos poucos vai moldando, vai trazendo de volta esse filho que está desgarrado. A ovelha desgarrada do rebanho de Deus. Então, todos nós temos que conhecer o que é isso para a gente também poder ajudar os outros. E aí vem as orações. Se a pessoa está intoxicada, em vez de enfrentar a pessoa, você vai orar. Abra a sua Bíblia e ore. Não pensa para a pessoa orar, não, porque a pessoa não tem o equilíbrio de orar. Mas você se recolha num lugar secreto e eleve seu pensamento em Deus. Busque a Deus em orações. Pense nisso. Que todo e qualquer vício, seja da alimentação exagerada, seja do café exagerado, das compras exageradas, tudo isso é falta de autocontrole, tanto do corpo quanto da mente. Então a gente tem que pensar antes de agir, usar a nossa mente, usar Deus. Vamos perguntar para Deus se o que nós estamos fazendo é correto. Ele vai falar na nossa cabecinha. Ele vai falar porque acontece comigo. Quantas vezes eu estou propensa a fazer algo, mas eu recebo aquela mensagem, aquele pensamento que passa assim como um filme na minha cabeça. O Divino Espírito Santo te manda a sabedoria na sua cabeça. A sabedoria divina te ensina quais são os passos a seguir. O que é que nos impulsiona a um resultado satisfatório? Será que é só a determinação ou também a paciência? Aristóteles disse que a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. E veja também o que a nossa poetisa familiar disse. Ao passar pela calçada, notei sua presença. Num galho seco, ela renasceu. Levei para casa, lhe ofereci um pouquinho de água.
e continuo a admirá-la. Como é admirável a sua presença. Observe. Silvia de Arruda. Então, nessas duas considerações, se olharmos para essa flor, nós vamos ver que ela não nasceu de um acaso e que ela precisou, de certa forma, ser cuidada por alguém. E tem flores que nascem entre as pedras e nós dizemos ser obra de Deus. E você? Você é obra de quem? Do seu pai, da sua mãe, de Deus? A gente tem que considerar essas pequenas coisas que nos fizeram quem somos, que afetou a paciência de alguém para chegarmos onde estamos. Lucas 13, de 6 a 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela, e a adubarei. Se dar figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Então nós vemos aí que esse homem, que era o dono do pomar, é Deus. E uma figueira no seu vinhedo nasceu. De quem era essa figueira? A figueira com certeza era de Deus. E várias vezes o seu dono, que é Deus, foi procurar frutos nessa figueira e não tinha nenhuma. E não teve sucesso. Então vamos ver que esse vinhedo representa toda a Judéia, aquela situação que Jesus estava vivendo naquela época. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque também foi relatado em Isaías 5:1, que vocês podem verificar na Bíblia. Então, essa figueira é uma criação de Deus, ela pertence a Deus, como todos os homens que viviam na Judéia na época de Jesus. Mas o que é que estava acontecendo? Jesus estava tendo muita paciência com essa figueira. Mas o que é a figueira? A figueira representa a igreja. A igreja daquela época que, apesar de professarem toda uma verdade ligada com o tempo de Moisés e tudo mais, todas aquelas crendices que deveria ser uma coisa boa, eles estavam renegando Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava muito paciente. E quem é esse jardineiro que estamos falando aí? O jardineiro era Jesus. Então, o pai era o dono da figueira, o dono do pomar. Mas quem estava naquele momento cuidando desse jardim era Jesus. Então, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer na figueira. Esse tempo de espera, muitos especialistas na teologia dizem que é os anos do ministério de Jesus Cristo. E outros dizem que não, que é o tempo que a figueira demora para crescer e dar fruto. Mas veja que interessante essa passagem, que o jardineiro deu: Senhor, deixe-a mais 1 ano. Quer dizer, a paciência de Jesus estava se estendendo um pouquinho mais para ver quem é que ia se converter para Deus, quem é que ia voltar para Deus. E será que houve alguém mudando? O apóstolo Paulo é um dos exemplos que conseguiu sair. Ele era um coletor de impostos muito temido na época, e ele se converteu para Jesus, e muitos outros. Então, nem toda a igreja converteu, mas parte dela foi assim, deu fruto. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse figo. Todos vocês sabem o que é um figo?
Muitos de vocês pensam que é uma fruta, mas não é. O figo é uma flor invertida. Dentro do figo tem várias sementes. Cada semente vai produzir um figo. Então vemos que tudo isso é uma coisa assim tão interessante, porque o fato do figo ser uma flor e não uma fruta, e que de uma flor várias flores ou frutas podem desabrochar. Isso significa que cada pessoa que está na igreja de Deus, na sua responsabilidade, ela pode fazer desabrochar aquele amor de Deus, porque a centelha de Deus está dentro de cada um de nós. O que está faltando é aquele ato de desabrochar para a vida e mostrar as coisas boas de Deus, vivenciar as coisas boas de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. A gente tem que deixar de ser aquele figo que é a flor invertida, mas passar sempre a ser aquele que desabrocha e que mostra a palavra de Deus. Que Jesus está constantemente chamando, nós vimos ontem, vem, vem, vem. É porque a gente está sempre escolhendo caminhos errados. 2020 anos, nós ainda estamos preferindo o caminho do mal. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, para que a gente aceite o convite de Jesus. Então vemos aí que o que nos impulsiona a um resultado satisfatório, que eu falei no começo, é a obediência. Obediência a Deus através da paciência e amor em Deus. Porque Jesus tem sido paciente conosco. Veja só quantos já passaram por esta vida e nós estamos neste momento passando. Mas como é o nosso passar? Como será esse resultado final? Será que nós vamos continuar como aqueles figos que têm que ser cortados e lançados no fogo? Então, só para terminar, Lucas 3:9, agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Não se esqueça da paciência de Jesus e seja paciente consigo mesmo, com os outros e com a vida. Que Jesus nos abençoe. Tenha um bom dia e muita paz no Senhor, muita prosperidade e que as bênçãos do Pai jorrem sobre você constantemente e infinitamente. Amém.